Isaías 40, verso 8. A erva seca, as flores caem, mas o que acontece? A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Graças a Deus. Pode tudo acontecer. Pode as flores caírem, murcharem, as folhas caírem. Pode passar o céu, pode passar a terra. Pode tudo acontecer. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que profecia impressionante a de Isaías 40, verso 8, né? Lembre-se, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ao longo dos séculos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi dissecada, foi posta em dúvida, foi descartada, foi acorrentada em mosteiro, foi queimada em praça pública, foi rasgada. Os que criam na palavra de Deus, ou até hoje creem, foram e são ridicularizados. Muitos no passado foram presos e até martirizados. E o que aconteceu? A palavra de Deus permaneceu e permanece para sempre. A luta contra a palavra de Deus foi grande, mas ela permaneceu. A igreja medieval, os poderes políticos e religiosos perseguiram fiéis, perseguiram a Bíblia, mas a Bíblia iluminou as trevas da Idade Medieval. Quando William Tyndale, ele foi julgado por sua fé, lá no ano de 1736, se não me fugiu da mente, perguntaram para ele quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu, olha, foi o bispo de Durham. Então os juízes ficaram chocados, mas o bispo ajudou a espalhar a Bíblia, sim. Quando ele explicando, ele disse, olha, o bispo comprou uma grande quantidade de Bíblias, uma grande quantidade de exemplares e queimou essas Bíblias publicamente. E saiba, quando o bispo comprou aquelas Bíblias por um preço bem razoável, fez com que, com aqueles valores, nós publicássemos muito mais Bíblia. Então, com a compra do bispo, nós podemos imprimir muito mais Bíblia do que aquelas que foram queimadas. E assim, se ele queimou, por exemplo, 100 Bíblia, o dinheiro daquelas 100 Bíblia, imagino que Tyndale publicou lá 400, 500 Bíblias. E assim a Bíblia foi espalhada. E hoje eu quero estudar com você, meu querido, os mais cruéis ataques contra a Escritura Sagrada, contra a fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada em praça pública. Em praça pública lá de Paris. E milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião oficial do Estado. No entanto, nada disso prevaleceu. Mas a palavra de Deus não pôde ser silenciada com toda esta perseguição contra a palavra do Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 11, o verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra.
Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande temor. As 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Que profecia impressionante de Apocalipse 11, o verso 3 ao verso 13. As 2 testemunhas, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem vestidas de pano de saco, diz a Bíblia Sagrada. E quando nós vamos para o livro de Zacarias, no capítulo 4, e me perguntou, 4 verso 2, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este estão 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda. 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes o que é isto? Respondeu-lhe: não, senhor, não sei. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, quando o livro de Apocalipse fala sobre as 2 testemunhas, 2 testemunhas, o profeta Zacarias, ele viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. E interessante que estas 2 oliveiras, né? Essas 2 representações, uma à direita e a outra à esquerda do candelabro de ouro, apresentam praticamente a mesma imagem do livro do Apocalipse 11. Zacarias é informado, meus queridos ouvintes, de que essas 2 oliveiras representam 2 ungidos que estão a serviço do Senhor. As 2 oliveiras, elas alimentam com azeite o candeeiro, o candelabro que produz luz, para dar luz. O salmista, ele escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, não é mesmo? O azeite na Bíblia Sagrada representa o Espírito Santo do Senhor. E a visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. E essas 2 testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que a profecia predizer. Pode transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas, se for necessário, conforme
a profecia predizer. Pegando o exemplo de Elias, quando ele profetizou que nenhuma chuva cairia sobre Israel, em resposta sobre a oração, por 3 anos e meio não choveu em Israel, nós temos esse conhecimento. Ou você também já ouviu essa experiência. Elias, orou depois desta profecia se cumprir, e lá enquanto os falsos profetas de Baal clamavam por chuva, depois de tudo aquilo, a resposta não veio aos profetas de Baal. Mas depois que Deus confrontou a Baal através do profeta Elias, Elias antes profetizou para não chover e não choveu. Depois ele profetizou para que caísse chuva e caiu chuva em abundância. 1 Reis 17 conta este fato. Temos também o exemplo de Moisés, que pela palavra de Deus anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar a água em sangue, pois aquele faraó que não tinha amor e temor de Deus, recusou deixar o povo de Deus sair lá do Egito. Portanto, aqueles que tentaram prejudicar as escrituras sagradas, ou que tentam prejudicar as escrituras sagradas, eles são consumidos pelo fogo que sai da boca das 2 testemunhas. É isso que Isaías está dizendo. Visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo as consumirá. Jeremias 5, verso 14. A palavra de Deus, meus queridos, pronuncia juízo sobre todos aqueles que rejeitam estas palavras, ou a palavra de Jesus, ou a palavra de Deus. O próprio Jesus declarou lá em João 5,39 que a Bíblia, as Escrituras, testificam ou dão testemunho dele. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, disse Jesus. E ele também falou no Evangelho que estas palavras, ou a palavra de Deus, daria testemunho, E quando esse Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Tanto João como Mateus diz que a Bíblia dá testemunho de Jesus. Então, a palavra traduzida como testemunho nesses 2 versos de João e de Mateus vem da mesma raiz martis, da palavra traduzida como testemunha em Apocalipse 11, verso 3. Então, a raiz da palavra testemunho, darão testemunho de mim, ou dão testemunho de mim, tanto em Mateus 24, 14, como em João 5, 39, é a mesma palavra de Apocalipse 11, verso 3. Quem são essas 2 testemunhas, portanto? Quando nós analisamos os pontos bíblicos, os textos bíblicos, tanto de Mateus, de João e outros textos, como o de Apocalipse, concluímos que as 2 testemunhas devem ser o Antigo e o Novo Testamento das Escrituras Sagradas, porque eles comunicam a luz, comunicam a verdade de Deus ao mundo, dão testemunho de Jesus. E é a palavra do Senhor que profetiza, é a palavra do Senhor que é o assim diz o Senhor. Darei as minhas 2 testemunhas que se profetizem vestida de pano de saco, e elas devem profetizar por 1260 dias. O que significa tudo isso, meu querido ouvinte? As 2 testemunhas profetizaram durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Meus queridos, interessante a gente entender que esse profetizar vestido de pano de saco, apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus, ela alcançaria um clímax glorioso.
O evangelho seria pregado a todas as nações através da palavra de Deus. O evangelho é pregado. Então, quando a Bíblia ela foi proscrita pelas autoridades religiosas e secular, quando o testemunho da palavra de Deus foi deturpado, quando homens e demônios empenharam todos os esforços para descobrir como desviar o povo da palavra de Deus, quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades, quando eles eram perseguidos, mortos, torturados, traídos, confinados na cela, nas masmorras, martirizados por sua fé, obrigados a fugir para as fortalezas das montanhas, para as grutas e cavernas da terra, foi então que as fiéis testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período da Idade Média de 1260 anos profético. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram zelosos. Portanto, quando a Bíblia estava sendo queimada, quando a Bíblia estava sendo pisada a pés, quando a Bíblia estava sendo as pessoas estavam tentando eliminar a Bíblia do planeta. A Idade Média foi cruel com a palavra de Deus e com aqueles que criam na palavra de Deus. Portanto, isto simboliza a Bíblia profetizando, as duas testemunhas profetizando vestida de pano de saco. Percebeu? Zacarias, ele é informado de que essas duas oliveiras, essas duas oliveiras, elas representam os ungidos que estão a serviço do Senhor em toda a terra. Aquelas oliveiras, elas produzem azeite para o candelabro, para o candeeiro. Produzem azeite para poder ter luz. E o salmista escreveu que a Bíblia é essa luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. O azeite que produz a luz, o fogo, representa o Espírito Santo. E a visão de Isaías, ou melhor, a visão de João em Apocalipse 11, descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo, não por força nem por violência, para poder iluminar o planeta, o mundo. E essas duas testemunhas podem profetizar. Quer dizer, a palavra de Deus é que profetiza. É ela que impede a chuva cair no tempo que previa, a profecia, prever. Pode transformar a água em sangue ou as pragas caírem. Pela palavra de Deus, Elias predisse, Moisés predisse e aconteceu. Portanto, aqueles que tentam prejudicar a palavra de Deus, lá no caso de Elias, eles foram derrotados. No caso de Moisés, também os inimigos, Faraó e os seus exércitos foram derrotados. Portanto, o que quer dizer isso? Não tente lutar contra a palavra de Deus. Todos aqueles que lutam contra a palavra de Deus são derrotados. Porque a palavra de Deus pronuncia bênçãos, mas também ela pronuncia juízo sobre todos aqueles que rejeitam e tentam lutar contra ela. Perceba bem que as duas testemunhas, quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, as características bíblicas, concluímos então que essas duas testemunhas de Apocalipse 11 e Zacarias 4 representam a palavra de Deus. E ela profetizar vestida de pano de saco representa um período que ela foi massacrada, pisada, queimada. Enfim, de todas as formas, tentaram matar a Bíblia. 1260 dias ou
Um tempo, tempos e metade de um tempo representam um período de 1260 dias, cada dia por um ano, segundo a profecia, 1260 anos. 1260 anos de grave perseguição, grande perseguição contra a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando a autoridade das Escrituras ela é negligenciada, as autoridades humanas tomam o seu lugar. E imagine quando a autoridade humana toma o lugar da autoridade da palavra de Deus. E quando as autoridades humanas tomam lugar à palavra de Deus, aparece a perseguição, aparece o domínio humano, tentando enfraquecer o testemunho da palavra de Deus e tentando pôr fim à vontade da palavra de Deus. A igreja medieval, ela mergulhou o mundo em uma profunda escuridão espiritual. Decretos humanos substituíram os mandamentos divinos. As tradições, elas ofuscaram a simplicidade do evangelho. A igreja da época se uniu aos poderes seculares para estender a sua autoridade sobre o mundo de então. E durante 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi vestida de pano de saco, como já mencionei. As suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais humanos criados pelo ser humano e a Bíblia escondida. Essas duas testemunhas, mesmo assim, ainda profetizavam. A Bíblia ainda falava. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com os princípios sagrados da palavra de Deus. Mas, comparação com as massas da época, eram poucos aqueles que tinham acesso e conhecimento da palavra de Deus, porque as tradições, elas sufocaram o conhecimento da palavra de Deus. Mas homens como os valdenses, John Hus, Jerônimo, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores, eles foram fiéis à palavra de Deus como eles a entendiam, como eles tinham acesso e conheciam, então eles foram fiéis à palavra de Deus. O que aconteceria com as duas testemunhas de acordo com a profecia? Entenda uma coisa, no ano de 538, Roma pagã havia ruído. Justiniano, ele entregou a autoridade civil, política e Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Isso no ano de 538. Então começava um período de domínio da igreja medieval que continuou até o ano de 1798. Começou em 538 e foi até 1798. O general francês Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, ele marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. E o Papa Pio VI, daqueles dias, ele foi preso, levado para a França e morreu no exílio. E essa data marca o fim dos 1260 anos, que começa em 538. Tá certo? Mais de 500 anos antes de Cristo, Daniel ele previu com muita precisão os eventos que ocorreriam nessa questão da perseguição sobre a palavra de Deus. Mas mesmo em meio à igreja medieval, sufocando a palavra de Deus, a palavra do testemunho foi mantida viva. Havia desafios, mas desafios grandes. A besta que ascende do abismo, diz o Apocalipse, esta representa Satanás. Ela declarou, esta besta declarou guerra às Escrituras. Ele iniciou novos ataques
as autoridades da palavra de Deus por meio da Revolução Francesa de 1789. É só lermos a história que nós vamos compreender. E o governo estabeleceu oficialmente um culto à razão em vez de a Cristo, a Deus. Se propagou festivais da razão, templos criados para uma adoração à razão. As igrejas foram transformadas em templos da razão. Foi até decretado a criação de uma mulher, a deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi declarado inexistente pelo Congresso francês. Deus não existe. Que coisa! Sabe, assim a Bíblia ficou como morta, jogada na praça da grande cidade, que simbolicamente, diz a profecia, se chama Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Entendamos que Jesus não foi crucificado no Egito, portanto, é uma profecia simbólica. O Egito aqui é símbolo do paganismo, dos deuses contrário ao Deus verdadeiro. Ali na profecia também fala de Sodoma, símbolo de imoralidade. Na Revolução Francesa, meus queridos, as duas testemunhas de Deus jaziam mortas devido ao ateísmo que foi criado, que foi decretado. Não existe Deus. E a imoralidade desenfreada tomou conta. Não havia restrições, a palavra de Deus não existia mais, então as pessoas estavam frouxas, livres para fazer o que bem queria. Assim, a palavra de Deus ficou como morta, exatamente por 3 dias e meio, conforme a profecia, ou seja, 3 anos e meio, desde que foi decretado no Congresso francês, não há Deus, e agora se pronuncia um culto à deusa da razão, ou à razão. A razão é que prevalece. Até quando esse decreto foi posto o fim dele, exatamente 3 anos e meio, igual à profecia. 3 dias e meio, tempo profético, 3 anos e meios. É só estudarmos a profecia e nós vamos ver. E assim o ateísmo chegou ao seu auge nesse período profético de 26 de novembro de 1793, quando foi decretado não há Deus, até 17 de junho de 1797, tá certo? Quando o Congresso francês também removeu todas as restrições. E no decreto, não há religião, não há Deus. Você está livre para fazer o que quer. Portanto, no fim da Revolução Francesa, a palavra de Deus, ela diz que as testemunhas voltariam à vida. Houve um grande reavivamento, meus queridos. Sim, um grande temor caiu sobre aqueles que perseguiram a palavra de Deus, porque ela foi queimada, presa, rasgada, enfim. Mas depois de 3 anos e meio, ela voltou à vida. Ah, sim, o poder vivo da palavra de Deus veio novamente. As pessoas passaram a ter acesso. No final do século XVIII, aí, Deus levou homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. E eles puderam ter acesso à palavra de Deus. Eles puderam conhecer a palavra de Deus, ter a palavra de Deus em mãos. A Bíblia começou a ser traduzida em milhares de idiomas, línguas pelo mundo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Embora parecesse morta, ela vivia no coração de alguns crentes. E o Espírito de vida entrou nela. E a Bíblia pôde, então, voltar à mão das pessoas. Até o Voltaire, ele certa vez, arrogantemente declarou, ele dizia, olha, eu já ouvi muitas vezes que 12 homens estabeleceram a religião cristã, basta um homem para destruir a religião cristã. Ah, meus queridos, esse Voltaire morreu, não conseguiu destruir a palavra de Deus. A partir dali, começou a se produzir palavra de Deus, a Bíblia, surgiram as editoras, né?
as casas que publicavam Bíblias, e a Bíblia começou a ser espalhada pelo mundo. Voltaire não conseguiu matar a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nada consegue combater a palavra de Deus. Podem lutar, podem fazer o que quiser. Todos aqueles que lutam contra a palavra de Deus, amanhã, mais cedo ou mais tarde, eles serão derrotados. Como profetizou Voltaire, basta um homem para destruir o cristianismo, ele se foi. Mas a palavra de Deus começou e é espalhada pelo mundo inteiro. O ataque do inimigo foi cruel contra a palavra de Deus. Parecia mortas na praça da grande cidade que se chama Sodoma e Egito. Parecia morta. Ah, meus queridos, mas o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, penetrou nela e ela subiu ao céu. O Espírito de vida penetrou na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ninguém consegue matar a palavra de Deus. Você que está por aí me ouvindo, diz, que palavra de Deus. Pois é, pode lutar contra ela. Faça o que você quiser. Ela prevalecerá. As suas ideias ruirá. A justiça da palavra de Deus triunfará. A verdade reina e reinará. Porque ela é a palavra do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Não lute contra a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não lute contra os mandamentos. Não viva as tradições. Viva o que a Bíblia ensina. E o que vimos, portanto, nesta mensagem é que não adianta lutar contra a palavra de Deus. Os maiores poderes do mundo lutaram. E a palavra de Deus hoje, ela é mais viva e eficaz do que nunca. As multidões têm acesso a ela. Eu e você temos o privilégio de tê-la em mão e podermos ver e examiná-la, porque está nela a vontade do nosso Criador. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque em meio a perseguições, queimaram as Bíblias, fizeram tudo o possível para destruí-la. Mas o Espírito Santo do Senhor não deixou que ela desaparecesse. Temos ela em mãos hoje. Louvado seja o teu nome, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoe nossos queridos ouvintes, que possamos amá-la, a tua palavra, vivê-la, e ela vai nos dar o norte para a vida eterna. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Desejo a você um bom final de semana. Feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.